Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 58. O Medo. Ela vinha de uma longa viagem na qual percorrera metade do mundo. Tinha um ar de cautela, uma tática prudente de aproximação. Ensaiava um introito e fechava-se imediatamente a qualquer sugestão de um exame mais profundo. Não era tímida, mas desinclinada, embora inconscientemente a revelar o seu estado interior. Todavia, desejava falar sobre si mesma e seus problemas, e percorrera toda aquela distância especialmente para este fim. Hesitava, porém, insegura das palavras, guardando distância, mas, ao mesmo tempo, ansiosa por falar a respeito de si mesma. Lera muitos livros de psicologia e, conquanto nunca houvesse sido analisada, era perfeitamente capaz de analisar a si mesma. Disse, com efeito, estar habituada, desde menina, a analisar os seus pensamentos e sentimentos. Por que tendes tanto empenho em analisar-vos? Não sei, mas sempre o fiz, desde que me entendo. A análise é uma maneira de vos protegerdes contra vós mesma, contra explosões emocionais e consequentes arrependimentos? Tenho quase certeza de que é esta a razão por que estou sempre analisando, interrogando. Não desejo emaranhar-me na confusão que me cerca, de ordem pessoal e geral. Esta confusão é horrível e preciso manter-me fora dela. Percebo agora que me tenho servido da análise como um meio de conservar-me intacta, de não me deixar apanhar na balbúrdia social e familiar. E conseguistes escapar? Não estou nada certa disso. Tenho sido bem-sucedida a certos respeitos. A outros, porém, parece que não. Agora, conversando sobre o assunto, vejo que coisa extravagante estive fazendo. Nunca o percebi com tanta clareza como agora. Por que vos protegeis com tanta habilidade e contra quê? Dizeis que é contra a confusão que vos cerca, mas que é que existe na confusão que vos obriga a proteger-vos? Se há uma confusão e a reconheceis claramente, então não há necessidade nenhuma de vos protegerdes dela. A gente só se protege quando há medo e não há compreensão. Assim sendo, de que é que tendes medo? Eu acho que não tenho medo, só não quero deixar-me colher pelas misérias da existência. Tenho uma profissão que me sustenta, mas desejo estar livre das demais complicações, e creio que estou. Se não tendes medo, por que então resistis às complicações? A gente só resiste a uma coisa quando não a compreende. Se sabeis como um motor funciona, estáis livre dele. Se há qualquer desarranjo, podeis corrigi-lo. Resistimos àquilo que não compreendemos. Só resistimos à confusão, ao mal, ao sofrimento, quando não conhecemos sua estrutura, não sabemos como está constituído. Vós resistis à confusão por não perceberdes a sua estrutura, a sua composição. Por que não a percebeis? Mas nunca pensei nisso dessa maneira. É só quando estamos em relação direta com a estrutura da confusão que podemos perceber o funcionamento do seu mecanismo. Só quando há comunhão entre duas pessoas podem elas compreender-se mutuamente. Se resistem uma à outra, não há compreensão. Comunhão ou relação só pode haver quando não há medo. Percebo o que quereis dizer. De que tendes medo, então? Que entendeis por medo? O medo só pode existir em relação. O medo não pode existir sozinho, isoladamente. Medo abstrato, tal coisa não existe. Há medo ao conhecido ou ao desconhecido. Medo do que fazemos ou do que possamos fazer. Medo do passado ou do futuro. A relação entre o que somos e o que desejamos ser causa medo. Aparece o medo quando interpretamos a realidade do que somos pelo critério de recompensa e punição. O medo resulta da responsabilidade e do desejo de estar livre dela. Há medo no contraste entre a dor e o prazer. Existe medo no conflito dos opostos.
O desejo de sucesso faz nascer o medo ao insucesso. O medo é o processo da mente na luta para vir a ser. No vir a ser bom, há o medo ao mal. No vir a ser completo, o medo da solidão. No vir a ser grande, o medo de ser pequeno. Comparação não é compreensão. Ela é inspirada pelo medo do desconhecido em relação com o conhecido. O medo é a incerteza, buscando a certeza. O esforço para vir a ser é o começo do medo, o medo de ser ou de não ser. A mente, o resíduo da experiência, está sempre com medo do que não tem nome, do desafio. A mente, que é nome, palavra, memória, só pode funcionar dentro da esfera do conhecido. E ao desconhecido, que é desafio de momento a momento, opõe-se resistência ou a mente o traduz em termos referentes ao conhecido. Esta resistência ou tradução do desafio é medo, porque a mente não pode estar em comunhão com o desconhecido. O conhecido não pode comungar com o desconhecido. O conhecido tem de desaparecer para que o desconhecido apareça. A mente é o fator do medo, e quando analisa o medo, buscando-lhe a causa para ficar livre dele, o que ela consegue é isolar-se mais ainda e, portanto, aumentar o medo. Quando se faz uso da análise para resistir à confusão, está-se aumentando a força da resistência, e a resistência à confusão só pode aumentar o medo que se tem dela e que impede a liberdade. Na comunhão, há liberdade, e no medo, nunca.